Você já percebeu que My Little Pony tem alguns personagens incríveis que marcaram nossa infância e a gente nunca esquece, mas também tem outros que se sumissem da série ninguém ia perceber? Pois é, aqueles personagens que são considerados inúteis. E quando eu falo inúteis, gente, não é só tipo, eu não gosto desse personagem. São aqueles personagens que realmente não serviram ou não tiveram algum impacto na história. E se eles sumissem ou desaparecessem da série, ia continuar exatamente igual. Então, olá, Angels, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um top 5 personagens mais inúteis de My Little Pony. E assim, gente, o último personagem eu acho que é o mais polêmico de todos. Mas enfim, né, antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também de hypar o vídeo, então bora lá. Lembrando que eu não levei em consideração muito a minha opinião, tá? Eu peguei aqui de acordo com a opinião do fandom, só que eu também vou dar minha opinião aqui durante o vídeo, vou tipo falar se eu concordo ou não que aquele personagem é inútil. E em quinto lugar tá a Silver Spoon. Então, a Silver Spoon, muita gente diz que ela existia só pra ficar do lado da Demon Tiara, tipo, só ser amiga dela, e que ela era tipo uma amiga sombra, que ela não fazia nada por conta própria. Porque enquanto a Demon Tiara tinha uma presença e, tipo, ela era maldosa, ela era a vilã da escola, né? A Silver Spoon meio que só ria, acompanhava lá, tipo, só concordava com a Demon Tiara. Então muita gente diz que se ela sumisse, ninguém ia sentir falta. E pior que realmente ela nunca teve um episódio só dela, né? Porque a Demon Tiara teve um episódio que contou a história dela, que ela se redimiu. Mas a Silver Spoon meio que foi esquecida e virou só uma figurante ali. Gente, eu acho assim que a Silver Spoon não é descartável nesse ponto, tipo, não chega ao ponto de, tipo, não fazer diferença no desenho, mas eu acho que deveriam sim ter dado mais história pra ela, porque ela realmente não tinha muita história não. Em quarto lugar é um que irritou muitas pessoas, que é o príncipe mais decepcionante da série, gente. Pois é, o Bluey Bolt, aquele príncipe lá do Grande Baile Galopante, que aparentemente ele é sobrinho da Princesa Celestia. Enfim, gente, quando a Harriet foi pro Grande Baile Galopante, ela tava sonhando com o príncipe encantado dela, né? E aí chegou que ela encontrou aquele príncipe mimado, egoísta, arrogante. Ou convenhamos que ele não é bonito, gente. Não é um pônei bonito. Ele tratou a Harriet super mal e não teve uma única atitude decente. E foi assim que no final do episódio, todo o fandom de My Little Pony odiava ele. Porque ele foi apresentado como se ele fosse alguém super importante, tipo o sobrinho da Celestia, né, gente? Era pra ser importante. Só que aí no final ele não serviu pra nada. Então até hoje muita gente pensa, pra que criaram esse personagem, gente? Foi só pra ser chato mesmo. Realmente ele era bem inútil, então acho que não precisava ter. Eu acho que erraram em colocar ele como sobrinho da Celestia, porque foi um cargo muito importante pra um pônei que não era tão importante assim. Em terceiro lugar, o Flash Sentry. Eu acho que esse aqui é polêmico, porque tem gente que gosta dele. E eu, sinceramente, sou uma dessas pessoas. Mas tem gente que diz que o Flash é praticamente um pedaço de cenário. E que ele surgiu em Equestria Girls só pra ser o crush da Twilight, e foi só isso mesmo. Dizem que ele não teve uma personalidade marcante e que também ele nunca teve um arco assim, e não foi realmente importante pra história. E até tentaram colocar ele também, né, na série de My Little Pony como guarda real lá. Só que assim, muita gente fala que o Flash é um personagem inútil. Esse aqui eu não vou estar concordando, tá? Porque quando eu era pequena eu apoiava muito o Flash ficar com a Twilight. Na minha cabeça eles tinham ficado juntos. Não sei porquê, né? Eu acho que eu não prestei atenção direito, enfim. Eu achava também que a Sword era Twilight, gente. Não me julguem. Mas enfim, até hoje eu não acho ele um personagem inútil. Eu gostava dele, gente. Era um personagem legalzinho. Esse aqui eu não concordei. E em segundo lugar, temos o personagem que eu acho que é o mais odiado de My Little Pony. Ou um dos mais odiados, não sei. Que é o Zip Breeze. Pois é, gente, o querido irmão da Fluttershy. Sinceramente, quando eu descobri que a Fluttershy tinha um irmão, quando eu assisti o episódio que tinha ele, eu fiquei chocada. Porque eu fiquei tipo, como assim a Fluttershy tem um irmão? E eu nunca soube disso. Eu lembro que foi um choque bem grande. Só que aí, gente, ele era tão preguiçoso. Realmente. Só que ele é tão preguiçoso que eu acho que chega até a ser engraçado. Mas realmente ele não faz nada da vida, gente. Eu fiquei lá irritando a Rainbow Dash, coitada. Dá trabalho pra Fluttershy. E é muito engraçado ver o contraste entre ele e a Fluttershy, porque a Fluttershy é super responsável e cuida de todo mundo. E já ele é completamente o oposto. Mas muita gente fala que a série não teria mudado nada sem ele. E assim, gente, realmente ele não acrescentou nada na história em geral, que ele não teve importância. Mas eu acho que existem personagens que estão lá só pra, tipo, ser engraçado. E eu acho até engraçado. Ele é irritante? É irritante. Mas eu acho que eu não tiraria ele. Não acho tão inútil assim, porque é irmão da Fluttershy, gente. Vocês queriam deixar a Fluttershy órfã de irmão? Então, brincadeiras à parte, tá, gente? Meu Deus. Mas, tipo, eu acho que ele é inútil, mas eu não tiraria ele da série. Porque, né, tem personagens assim que são inúteis, que não iam fazer diferença nenhuma na série. Ele é inútil, mas eu acho que ele ia fazer
um mínimo de diferença, sabe? O mínimo do mínimo. Ele ia fazer diferença, tipo, só na família da Fluttershy. Se não tivesse ele, ninguém ia sentir falta. Mas como já tem, aí eu acho que ia sentir. Então, pelo menos eu ia sentir, gente. Não sei, comentem aí. Agora, ele realmente era bem chato, né? Se vocês não quiserem defender, eu entendo também. E em primeiro lugar, eu acho que é o mais polêmico desse vídeo, que é a Starlight Glimmer. Muita gente disse, depois que a Starlight virou do bem, ela perdeu totalmente o impacto que ela tinha. Porque antes ela era uma vilã assustadora, tipo, ela usava o poder dela, tirava a Cutie Mark das pessoas, manipulava as pessoas pelos seus não, né, gente? Pôneis. Troca tudo que eu falei, pessoas por pôneis. Enfim, ela controlava a vila inteira, aí mexeu na linha do tempo, quase destruiu o futuro. Enfim, ela foi bem perigosa, né, gente? Só que depois da redenção, muita gente diz que ela virou só uma ajudante da Twilight, que ela ficava meio perdida entre ser aluna e ser amiga da Twilight. E que ela aparecia em alguns episódios aleatórios, mas que ela nunca teve aquele peso, sabe? E dizem que mesmo ela tendo virado diretora da escola, ela continuou sem muito impacto. E muita gente acha que ela foi um dos maiores desperdícios da série, por conta que ela tinha um potencial pra ser quase tão grande quanto as Main Six. Só que ela foi meio que deixada de lado. Assim, gente, eu não sei se eu concordo ou se eu discordo com essa daqui, porque realmente a Starlight tinha muito potencial como vilã. Só que eu gosto muito dela depois da redenção, porque tipo, ela virou amiga das Main Six. Realmente ela ficou meio bestinha, meio inútil lá, né? Mas eu não teria deixado ela malvada, porque eu não sei o que faria, tipo, o que eles fariam? Porque uma hora ou outra ela ia perder, gente, já que as Main Six são as principais e elas de uma forma ou outra iam ganhar. Então ela ia perder e não ia aparecer mais. Eu acho que ela virar do bem foi uma alternativa pra não tirar a personagem da série, sabe? Porque mesmo que ela não fosse derrotada, aí tipo, ela fugisse, ela ia voltar, mas ia fugir de novo. E ela sendo amiga e ajudante da Twilight, ela ficaria o tempo todo e sempre aparecendo. Então eu acho que foi uma ótima forma de aproveitar a personagem. Só que eu acho também que ela poderia sim ter tido mais destaque sendo ajudante da Twilight, né, gente? Mas bom, Angels, esse foi o nosso top 5 personagens mais inúteis de My Little Pony. Comentem aí se vocês concordam com essa lista, se vocês acham que tem mais personagens que deveriam estar aqui, né? Me digam também os personagens que vocês acham inúteis, que talvez eu possa fazer uma parte 2, né, gente? Não sei. E não se esqueçam também de colocar nos comentários, gente, porque eu quero muito saber a opinião de vocês e o que vocês acham sobre, né? Mas bom, Angels, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E tchau, até o próximo vídeo.